Capítulo X dos Instrumentos Auxiliares Seção I dos Procedimentos Auxiliares Art. 78. São procedimentos auxiliares das licitações e das contratações regidas por esta lei, e, credenciamento, segunda, pré-qualificação, terceira, procedimento de manifestação de interesse, quarta, sistema de registro de preços, registro cadastral. Primeiro, os procedimentos auxiliares de que trata o caput deste artigo obedecerão a critérios claros e objetivos definidos em regulamento. Segundo, o julgamento que decorrer dos procedimentos auxiliares das licitações previstos nos incisos 2ª e 3ª do caput deste artigo seguirá o mesmo procedimento das licitações. Seção 2ª do credenciamento art. 79. O credenciamento poderá ser usado nas seguintes hipóteses de contratação, e, paralela e não excludente, caso em que é viável e vantajosa para a administração a realização de contratações simultâneas em condições padronizadas. Segunda, com seleção a critério de terceiros, caso em que a seleção do contratado está a cargo do beneficiário direto da prestação. Terceira, em mercados fluidos, caso em que a flutuação constante do valor da prestação e das condições de contratação inviabiliza a seleção de agente por meio de processo de licitação. Parágrafo único. Os procedimentos de credenciamento serão definidos em regulamento, observadas as seguintes regras. E, a administração deverá divulgar e manter à disposição do público, em sítio eletrônico oficial, edital de chamamento de interessados, de modo a permitir o cadastramento permanente de novos interessados. Segunda, na hipótese do inciso I do caput deste artigo, quando o objeto não permitir a contratação imediata e simultânea de todos os credenciados, deverão ser adotados critérios objetivos de distribuição da demanda. Terceira, o edital de chamamento de interessados deverá prever as condições padronizadas de contratação e, nas hipóteses dos incisos I e 2ª do caput deste artigo, deverá definir o valor da contratação. Quarta, na hipótese do inciso 3º do caput deste artigo, a administração deverá registrar as cotações de mercado vigentes no momento da contratação. Não será permitido o cometimento a terceiros do objeto contratado sem autorização expressa da administração. Sexta, será admitida a denúncia por qualquer das partes nos prazos fixados no edital. Seção 3ª da pré-qualificação art. 80. A pré-qualificação é o procedimento técnico-administrativo para selecionar previamente, licitantes que reúnam condições de habilitação para participar de futura licitação ou de licitação vinculada a programas de obras ou de serviços objetivamente definidos. Segunda, bens que atendam às exigências técnicas ou de qualidade estabelecidas pela administração. Primeiro, na pré-qualificação observar-se-á o seguinte, quando aberta a licitantes, poderão ser dispensados os documentos que já constarem do registro cadastral. Segunda, quando aberta a bens, poderá ser exigida a comprovação de qualidade. Segundo, o procedimento de pré-qualificação ficará permanentemente aberto para a inscrição de interessados. Terceiro, quanto ao procedimento de pré-qualificação, constarão do edital, as informações mínimas necessárias para a definição do objeto. Segunda, a modalidade, a forma da futura licitação e os critérios de julgamento. Quarto, a apresentação de documentos far-se-á perante órgão ou comissão indicada pela administração, que deverá examiná-los no prazo máximo de 10 dias úteis e determinar correção ou reapresentação de documentos, quando for o caso, com vistas à ampliação da competição. Quinto, os bens e os serviços pré-qualificados deverão integrar o catálogo de bens e serviços da administração. Sexto, a pré-qualificação poderá ser realizada em grupos ou segmentos, segundo as especialidades dos fornecedores. Sétimo, a pré-qualificação poderá ser parcial ou total, com alguns ou todos os requisitos técnicos ou de habilitação necessários à contratação, assegurada, em qualquer hipótese, a igualdade de condições entre os concorrentes. Oitavo, quanto ao prazo, a pré-qualificação terá validade, de um ano, no máximo, e poderá ser atualizada a qualquer tempo. Segunda, não superior ao prazo de validade dos documentos apresentados pelos interessados. Nono, os licitantes e os bens pré-qualificados serão obrigatoriamente divulgados e mantidos à disposição do público.
10. A licitação que se seguir ao procedimento da pré-qualificação poderá ser restrita a licitantes ou bens pré-qualificados. Seção 4ª do procedimento de manifestação de interesse, art. 81. A administração poderá solicitar à iniciativa privada, mediante procedimento aberto de manifestação de interesse a ser iniciado com a publicação de edital de chamamento público, a propositura e a realização de estudos, investigações, levantamentos e projetos de soluções inovadoras que contribuam com questões de relevância pública, na forma de regulamento. Primeiro, os estudos, as investigações, os levantamentos e os projetos vinculados à contratação e de utilidade para a licitação, realizados pela administração ou com a sua autorização, estarão à disposição dos interessados, e o vencedor da licitação deverá ressarcir os dispêndios correspondentes, conforme especificado no edital. Segundo, a realização, pela iniciativa privada, de estudos, investigações, levantamentos e projetos em decorrência do procedimento de manifestação de interesse previsto no caput deste artigo, e não atribuirá ao realizador direito de preferência no processo licitatório. Segunda, não obrigará o poder público a realizar licitação. Terceira, não implicará, por si só, direito a ressarcimento de valores envolvidos em sua elaboração. Quarta, será remunerada somente pelo vencedor da licitação, vedada, em qualquer hipótese, a cobrança de valores do poder público. Terceiro, para a aceitação dos produtos e serviços de que trata o caput deste artigo, a administração deverá elaborar parecer fundamentado com a demonstração de que o produto ou serviço entregue é adequado e suficiente à compreensão do objeto, de que as premissas adotadas são compatíveis com as reais necessidades do órgão e de que a metodologia proposta é a que propicia maior economia e vantagem entre as demais possíveis. Quarto, o procedimento previsto no caput deste artigo poderá ser restrito às startups, assim considerados os microempreendedores individuais, as microempresas e as empresas de pequeno porte, de natureza emergente e com grande potencial, que se dediquem à pesquisa, ao desenvolvimento e à implementação de novos produtos ou serviços baseados em soluções tecnológicas inovadoras que possam causar alto impacto, exigida, na seleção definitiva da inovação, validação prévia fundamentada em métricas objetivas, de modo a demonstrar o atendimento das necessidades da administração. Seção V do Sistema de Registro de Preços, art. 82. O edital de licitação para registro de preços observará as regras gerais desta lei e deverá dispor sobre, as especificidades da licitação e de seu objeto, inclusive a quantidade máxima de cada item que poderá ser adquirida. Segunda, a quantidade mínima a ser cotada de unidades de bens ou, no caso de serviços, de unidades de medida. Terceira, a possibilidade de prever preços diferentes, quando o objeto for realizado ou entregue em locais diferentes. B. Em razão da forma e do local de acondicionamento. C. Quando admitida cotação variável em razão do tamanho do lote. D. Por outros motivos justificados no processo. Quarta, a possibilidade de o licitante oferecer ou não proposta em quantitativo inferior ao máximo previsto no edital, obrigando-se nos limites dela. V. O critério de julgamento da licitação, que será o de menor preço ou o de maior desconto sobre tabela de preços praticada no mercado. Sexta, as condições para alteração de preços registrados. Sétima, o registro de mais de um fornecedor ou prestador de serviço, desde que aceitem cotar o objeto em preço igual ao do licitante vencedor, assegurada a preferência de contratação de acordo com a ordem de classificação. Oitava, a vedação à participação do órgão ou entidade em mais de uma ata de registro de preços com o mesmo objeto no prazo de validade daquela de que já tiver participado, salvo na ocorrência de ata que tenha registrado quantitativo inferior ao máximo previsto no edital. Nona, as hipóteses de cancelamento da ata de registro de preços e suas consequências. Primeiro, o critério de julgamento de menor preço por grupo de itens somente poderá ser adotado quando for demonstrada a inviabilidade de se promover a adjudicação por item e for evidenciada a sua vantagem técnica e econômica, e o critério de aceitabilidade de preços unitários máximos deverá ser indicado no edital.
Segundo, na hipótese de que trata o primeiro deste artigo, observados os parâmetros estabelecidos nos primeiro, segundo e terceiro do art. 23 desta lei, a contratação posterior de item específico constante de grupo de itens exigirá prévia pesquisa de mercado e demonstração de sua vantagem para o órgão ou entidade. Terceiro, é permitido registro de preços com indicação limitada a unidades de contratação, sem indicação do total a ser adquirido, apenas nas seguintes situações, e, quando for a primeira licitação para o objeto e o órgão ou entidade não tiver registro de demandas anteriores; segunda, no caso de alimento perecível; terceira, no caso em que o serviço estiver integrado ao fornecimento de bens. Quarto, nas situações referidas no terceiro deste artigo, é obrigatória a indicação do valor máximo da despesa e é vedada a participação de outro órgão ou entidade na ata. Quinto, o sistema de registro de preços poderá ser usado para a contratação de bens e serviços, inclusive de obras e serviços de engenharia, observadas as seguintes condições: e, realização prévia de ampla pesquisa de mercado; segunda, seleção de acordo com os procedimentos previstos em regulamento; terceira, desenvolvimento obrigatório de rotina de controle; quarta, atualização periódica dos preços registrados; definição do período de validade do registro de preços; sexta, inclusão, em ata de registro de preços, do licitante que aceitar cotar os bens ou serviços em preços iguais aos do licitante vencedor na sequência de classificação da licitação e inclusão do licitante que mantiver sua proposta original. Sexto, o sistema de registro de preços poderá, na forma de regulamento, ser utilizado nas hipóteses de inexigibilidade e de dispensa de licitação para a aquisição de bens ou para a contratação de serviços por mais de um órgão ou entidade. Art. 83. A existência de preços registrados implicará compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas, mas não obrigará a administração a contratar, facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, desde que devidamente motivada. Art. 84. O prazo de vigência da ata de registro de preços será de um ano e poderá ser prorrogado, por igual período, desde que comprovado o preço vantajoso. Parágrafo único. O contrato decorrente da ata de registro de preços terá sua vigência estabelecida em conformidade com as disposições nela contidas. Art. 85. A administração poderá contratar a execução de obras e serviços de engenharia pelo sistema de registro de preços, desde que atendidos os seguintes requisitos: e, existência de projeto padronizado, sem complexidade técnica e operacional. Segunda, necessidade permanente ou frequente de obra ou serviço a ser contratado. Art. 86. O órgão ou entidade gerenciadora deverá, na fase preparatória do processo licitatório, para fins de registro de preços, realizar procedimento público de intenção de registro de preços para, nos termos de regulamento, possibilitar, pelo prazo mínimo de 8 dias úteis, a participação de outros órgãos ou entidades na respectiva ata e determinar a estimativa total de quantidades da contratação. Primeiro, o procedimento previsto no caput deste artigo será dispensável quando o órgão ou entidade gerenciadora for o único contratante. Segundo, se não participarem do procedimento previsto no caput deste artigo, os órgãos e entidades poderão aderir à ata de registro de preços na condição de não participantes, observados os seguintes requisitos: e, apresentação de justificativa da vantagem da adesão, inclusive em situações de provável desabastecimento ou descontinuidade de serviço público; segunda, demonstração de que os valores registrados estão compatíveis com os valores praticados pelo mercado na forma do art. 23 desta lei; terceira, prévias consulta e aceitação do órgão ou entidade gerenciadora e do fornecedor. Terceiro, a faculdade de aderir à ata de registro de preços na condição de não participante poderá ser exercida, e,
por órgãos e entidades da administração pública federal, estadual, distrital e municipal, relativamente à ata de registro de preços de órgão ou entidade gerenciadora federal, estadual ou distrital, ou segunda, por órgãos e entidades da administração pública municipal, relativamente à ata de registro de preços de órgão ou entidade gerenciadora municipal, desde que o sistema de registro de preços tenha sido formalizado mediante licitação. Quarto, as aquisições ou as contratações adicionais a que se refere o segundo deste artigo não poderão exceder, por órgão ou entidade, a 50%, dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e para os órgãos participantes. Quinto, o quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços a que se refere o segundo deste artigo não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem. Sexto, a adesão à ata de registro de preços de órgão ou entidade gerenciadora do Poder Executivo Federal por órgãos e entidades da administração pública estadual, distrital e municipal poderá ser exigida para fins de transferências voluntárias, não ficando sujeita ao limite de que trata o quinto deste artigo se destinada à execução descentralizada de programa ou projeto federal e comprovada a compatibilidade dos preços registrados com os valores praticados no mercado na forma do art. 23 desta lei. Sétimo, para a aquisição emergencial de medicamentos e material de consumo médico hospitalar por órgãos e entidades da administração pública federal, estadual, distrital e municipal, a adesão à ata de registro de preços gerenciada pelo Ministério da Saúde não estará sujeita ao limite de que trata o quinto deste artigo. Oitavo, será vedada aos órgãos e entidades da administração pública federal a adesão à ata de registro de preços gerenciada por órgão ou entidade estadual, distrital ou municipal.